Vocês me pediram o tutorial completo dessa torta salgada, bolo salgado, não sei por que nome vocês conhecem, eu conheço como torta salgada. Então, vamos começar do começo. Primeiro passo, mulher, coloca seu peito de frango para cozinhar com tempero. Não faz aquele frango cozido só na água, por favor. Os temperos que eu tô usando e os ingredientes eu vou deixar na descrição do vídeo. Cozinhou, desfia e reserva. E reserva o caldo também para fazer risoto depois. Coloque também as batatas para cozinhar e depois de cozidas amasse e, se possível, passe na peneira. Depois misture com a maionese. A quantidade de batata e maionese dependerá do tamanho da torta que você quer fazer. Mas é só lembrar da proporção, 500 gramas de batata, 500 gramas de maionese, 800 gramas de batata, 800 gramas de maionese. Leva para a geladeira e vamos preparar o recheio de frango cremoso. Tem quem faça essa torta com outros recheios, inclusive eu quero postar para vocês um exemplo dela com atum. Já deixem nos comentários se vocês querem. Mas na maioria das vezes que eu faço, eu opto por esse de frango cremoso porque ele é nostálgico e agrada quase todo mundo. É basicamente misturar o frango desfiado temperado com os outros ingredientes, maionese e creme de leite. E acertar o tempero se for necessário, que eu tô usando só lemon pepper. Aí é só levar para a geladeira até a hora de montar. Eu ainda inventei mais uma moda nessa torta que é totalmente opcional. Quis fazer nela uma camada de geleia de morango para o terror de muitos. Então eu higienizei os morangos e depois piquei eles em cubinhos. Depois levei ao fogo com o açúcar, raspas e o caldo de um limão siciliano. Misturei tudo muito bem para derreter o açúcar e os sabores se incorporarem, abaixei o fogo e deixei cozinhando. Vez ou outra dava uma mexidinha. Ao chegar nesse ponto que passando a espátula pelo meio da panela marcava o caminho, ela estava pronta para ser reservada e esfriar. A montagem dessa vez, ao invés de fazer direto na vasilha de servir, eu resolvi fazer na assadeira. Forrei ela com sacolas de plástico, mas pode ser com plástico filme. Fiz a primeira camada de pão e vim regando com leite, porque como vocês sabem eu não gosto de torta seca. Coloquei a geleia de morangos caseira, porque eu quero que quando a torta for virada ela fique por cima. E eu que achei que a geleia ia ser muita, ela deu para uma fina camada nesse tamanho de torta. Fiz mais uma camada de pão e reguei novamente. Fiz uma fina camada com o creme de batatas antes de colocar o recheio de frango. Depois repeti o processo de forma que a minha torta ficou com 2 camadas bem generosas de recheio de frango, uma camada de geleia de morango e 4 camadas de pão. No total usei 3 pacotes de pão de forma sem casca para esse tamanho de torta. Por fim, cobri com plástico e levei para a geladeira por pelo menos 12 horas. Desenformei já na travessa de servir no dia seguinte e cobri com todo aquele restante de creme de batatas e maionese. Parti para a decoração, dessa vez tendo investido um pouco de tempo em pesquisa para não fazer feio. Inventei uma flor de salaminho e uma outra com azeitonas recheadas que eu fatiei. Fiz uma espécie de moldura ao redor e vim com talos de salsinha higienizados para fazer os talos das flores. A princípio finalizei a decoração assim, pois deixei para colocar a batata palha só na hora de servir. Acho que agora não tem mais desculpa para você não fazer a sua. Se tiver ficado alguma dúvida, me deixe nos comentários. Também me conta quantos pedaços desse você comeria. Curte, comenta, salve e compartilha. Beijo grande!